Olá, bom dia! Deus abençoe seu dia, sua casa e a sua família. Sexta-feira, sua linda, chegou, hein? Sexta-feira, dia 31 de maio do corrente ano 2024. Recebam a paz do Senhor Jesus nesta manhã linda. Comece esta manhã chamando Jesus de maravilhoso. Esta é uma dose diária de fé para o seu coração, para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Receba a paz do Senhor, desde que eu saúde seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado, ele, meu xará, Rodrigo Undinho. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que estão nessa manhã. Alguns trabalhando, outros, Aquela emendada, feriado, e tal. Mas a palavra de Deus está aqui conosco, Que Deus possa falar em nossos corações nesse dia de hoje, Nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, xará. É isso aí, xará. Vamos finalizar a semana com outro salmo? Vamos lá. Olha aí que top, hein? Qual que é a base textual hoje? Hoje nós vamos ler o Salmo 130. Salmo 130, que fala assim, ó. Desde as profundezas, amei, ó Senhor. Vós, estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo, para que sejas temido. Eu espero pelo Senhor, minha alma espera, e na sua palavra eu tenho esperança. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e com ele a plena redenção. Uau. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Meu Deus, 8 versículos de puro poder. Xará, a pergunta é: quem nunca viveu um momento de desespero? Justamente. De aflição? Aquele momento que você olha e a sua alma grita. Você fica, para quem tem cabelo, descabelado, fica atônito, preocupado, ansioso. O coração corta. Olha como é que o Davi expressa essa angústia e esse desespero que ele está vivendo. Ele vai expressar, na primeira frase, algo tenebroso. Ele fala assim, ó: das profundezas a te clamo. Ele está falando de uma geografia, de um local, de uma cidade, de um lugar. Ele está falando que ele está na profundeza, ou seja, no mais profundo abismo. Ele está clamando. O que eu aprendo com Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei de Israel, ungido pelo Senhor. Quando olhamos os salmos, ou quando olhamos para a vida de Davi, você vai encontrar Samuel, o profeta. E Samuel desenvolve três ministérios, Ele foi profeta e sacerdote, só não foi rei, na verdade, são dois. Ele foi profeta e sacerdote, só não foi rei, Jesus, profeta, sacerdote e rei. O único que exerceu os três ministérios, ou os três ministério. O interessante é que quando Samuel desce à casa de Jessé, o pai de Davi, ele é eleito. E quando Deus manda Jessé descer até a casa de Jessé, quando Deus manda Samuel descer até a casa de Jessé, Deus fala assim: Samuel, levanta e vem. Levanta e vem por quê? Porque Deus já ia na frente. Deus está dizendo: levanta e vem que eu te levarei a casa. E vá até a casa de Jessé, o Pelemita, porque lá eu tenho provido um rei. Deus já conhecia Davi. Deus já conhecia a história de Davi. Quem era Davi? A ponto de substituir. Mas esse Davi, escolhido por Deus, esse Davi ungido por Deus,
por intermédio de Samuel. Esse Davi que assumiu um trono, esse mesmo Davi que é segundo o coração de Deus, um dia ele estava no mais profundo abismo, em desespero, com a alma angustiada, e ele vai escrever: das profundezas a ti clamo. O que me empolga nesse texto, que me faz refletir nesse texto, é que muitas vezes a gente está em desespero e o que a gente não faz é clamar. Muitas vezes, Xará, a gente está em desespero e a gente recorre a tudo e a todos, e o que a gente não faz é o que Davi fez: clamar ao Senhor. A gente murmura, a gente lamenta, a gente se chateia, a gente reclama, mas a gente não clama. Correto? Correto. E Davi está dizendo aqui, ó: das profundezas eu clamo ao Senhor. E ele diz assim, ó: Senhor, escuta a minha voz e estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O que Davi está dizendo é o quê? Senhor, eu estou clamando, então ouça o que eu estou clamando. Eu estou na profundeza, o mais profundo abismo, mas eu não parei de clamar. Gente, o que Deus quer que você entenda é que mesmo, ou seja, na situação adversa, na profundeza, no mais profundo abismo, Deus consegue te ouvir. O Salmo 139, que a gente até ia falar sobre ele, Davi está citando isso aqui. Ele está dizendo assim, ó: se eu descer ao mais profundo abismo e fizer lá a minha cama, o Senhor ali também está. Ele fala: se eu subir ao céu, são as extremidades, o Senhor também está. Tanto subir ao céu, que é o nível máximo, ou descer nas profundezas, que também é o nível de profundidade maior, Deus, tanto em cima quanto baixo, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, e Ele espera que você clame. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Ou seja, qual homem que não tem pecado, que não tem iniquidade? É o que Davi está dizendo. E a gente sempre falou aqui, Xará, no Bom Dia, que Deus, Ele não se esconde quando você peca, quando você erra. Pelo contrário, Deus se apresenta. Quem se esconde é você. Então, Deus está hoje atento às suas orações, mas você tem que clamar. Aqui Davi está falando sobre dois tipos de clamor, ou dois tipos de oração. O clamor, das profundezas te clamo, ó Senhor, e o segundo tipo de oração é a súplica. Qual a diferença? O clamor é você falar a ponto de Deus ter interesse em te ouvir. E a súplica é você pedir a Deus um favor, como se estivesse mendigando. Isso é súplica. Então Davi exerce dois tipos de oração aqui: o clamor e a súplica. E ele vai dizer assim, ó: mas contigo está o perdão. Ou seja, para todos os meus pecados, quem pode me perdoar é quem? Deus. Ele está dizendo no versículo 4: mas contigo está o perdão para que sejas temido. E olha só, para me finalizar minha parte, o versículo 5, ele está dizendo: eu aguardo no Senhor, eu aguardo o Senhor. A minha alma aguarda e espera na sua palavra. Por que Davi fala que a minha alma espera na sua palavra? Porque ele sabe que a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia. Correto? Então Davi está dizendo assim, ó: eu espero na sua palavra, porque eu sei que a sua palavra não volta vazia. Xará, aproveitando o gancho, né, que você falou, né, que é do verso 5, não é isso? Sim. Eu espero pelo Senhor, minha alma espera, na tua palavra eu tenho o quê? Esperança. Uau. E a esperança aqui é do verbo esperançar, Sim. né? É do verbo esperança mesmo, né? Não é do verbo esperar. Ou seja, na palavra do Senhor eu tenho o quê? A esperança. A esperança de um dia melhor? Sim. Sim. A esperança de um casamento melhor? Sim. A esperança de uma vida melhor? Sim. Ou seja, há na palavra do Senhor que nos dá o quê? A verdadeira esperança. Xará falou muito bem no começo. Na maioria das vezes, quando nós estamos passando alguma dificuldade na vida, quando nós estamos passando algum problema, a nossa natureza nos faz o quê? Nos autofragilizar. Você fica o quê? Angustiado,
depressivo, sensível, você começa a se vitimizar, e não é por aí. Por isso que João 10:10 fala o seguinte, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Cada vez que você está numa adversidade, é onde Satanás aproveita para te matar. É onde Satanás aproveita para montar em cima de você o que? Isso, frustrar os teus sonhos. E te vitimizar. E falar assim, tá vendo? Você não é capaz. Tá vendo? Você não é assim. Aí você começa a entrar dentro daquele mundo de o quê? De negatividade. Você começa a entrar dentro daquele mundo que você não começa, eu não quero ver ninguém, não quero sair de casa. Aí você começa a criar uma depressão o quê? Em volta de você. Você não começa a ver aquela famosa luz no fim do túnel. Você fala assim, poxa, meu túnel está apagado, não tem luz. A luz queimou, não tem nada. Eu tenho que ficar o quê? Aqui recluso. E aí quando eu lembro dos personagens da Bíblia, quando eu lembro de Moisés, que fala, Senhor, mas eu, que tenho uma deficiência na fala, o Senhor quer me usar? E Deus falava com Moisés face a face. Aí quando eu vejo, né, Davi, que nós, né, falamos tanto aqui nos Salmos, né, de Davi, um cara forte, destemido, mas mesmo assim reconhecia que ele era o quê? Ele era frágil, que ele era o menor, reconhecia a grandeza do Senhor. Né? Por tantos personagens da Bíblia, se a gente for pegar os apóstolos, né? Se a gente for pegar aqueles que serviram, né, ao Senhor, ou seja, por tantas coisas que eles passaram, mas uma das coisas que eu mais aprendo é que nenhum deles se deixou o quê? Se vitimizar. Nenhum deles se deixou o quê? Autofragilizar. Porque Jesus sempre ensinou, apesar de tudo, apesar de você ser humano, mas se você confiar em mim, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Uau. Ou seja, poderes maiores do que eu fiz nessa terra, vocês farão. Mas eu tenho que fazer o quê? Confiar. Guardar os meus mandamentos, guardar o quê? A minha palavra. E aqui a gente pega, nas suas palavras eu tenho o quê? A esperança. Porque na verdade, Xará, a verdadeira esperança é na palavra do Senhor. Verdade. A verdadeira esperança nossa é no quê? É na palavra do Senhor, é o que Ele nos promete. Falou, quero que tenhais vida, e a tenha o quê? Em abundância. Muitas vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, muitas vezes nós passamos por dificuldade, porque nós mesmos criamos essa situação, e não chamamos Deus para percorrer aquele caminho, ou seja, não consultamos a Deus. Será que se eu percorrer esse caminho aqui, Senhor, é o certo? O Senhor vai estar comigo se eu estar nesse caminho aqui? Só a hora que a bomba estoura, que você vai para quê? Que você vai para Ele. Mas será que antes, né, todo aquele desenvolvimento que você teve, toda aquela caminhada que você teve, para chegar onde você está agora, você chamou Deus para caminhar com você? Você estava debaixo das santas e poderosas mãos dele? Então, nessa semana que nós falamos muito do livro de Salmos, né, o que mais está me chamando a atenção é o seguinte: confia. Confia no Senhor. Confia na minha palavra. Confia em mim. Confia em mim de toda a tua alma. Confia em mim de todo o teu entendimento. Lê a minha palavra. Coloca eu, né? Jesus falou comigo, coloca eu o quê? Na sua vida. Coloca eu nos teus caminhos. Tudo que você for fazer, pede o meu conselho. Tudo que você for fazer, pede o Senhor. Fala, Senhor, essa direção é a certa. A nossa visão, já falei, a nossa visão ela é limitada. Mas a visão do Senhor ela é ilimitada. Ele conhece o ontem, o hoje, e conhece também o amanhã. Verdade. Ele sabe de todas as coisas. Nós falamos aqui, tem uma parte do Novo Testamento que fala assim, pode, se os lírios do campo se vestem tão bem, ou seja, Deus falando assim, que provê desde o alimento do passarinho, que provê as roupas dos lírios do campo, quanto mais nós, que somos feitos dele, somos criados por ele, criatura dele, a sua imagem e semelhança, ou seja, é o nosso socorro bem presente o que no momento da nossa angústia. Verdade. Então nós devemos o quê? Estar atentos a confiar no Senhor. Mas não é confiar, Xará, falando o seguinte, igual nós falamos ontem, Senhor, eu vou orar aqui por esse pedido, mas eu sei que se o Senhor puder fazer desse modelo, né? Porque às vezes a gente já ora falando para Deus a justificativa, eu quero isso aqui, mas pode ser dessa forma. Não. Quando você confia, como eu falei aqui no começo,
o meu menininho de 2 aninhos, nós estávamos na piscina, e ele na parte rasinha, quando ele ia para o fundo, eu falava, pula no papai. Ele pulava, porque ele confiava. E naquele momento Deus falou para mim o seguinte: Rodrigo, você tem que confiar em mim, igual o seu filho de 2 anos confia em você. Nele pular numa piscina funda e ele não vai afundar, porque o pai dele está ali. Amém. Então é essa confiança que nós temos que ter em Deus. É essa confiança, é esse entregar, é esse se jogar em Deus que Ele quer. É essa intimidade. Porque nós só confiamos em alguém, Xará, se a gente tiver o quê? Intimidade com essa pessoa. Você só confia em alguém se você conhecer realmente essa pessoa. Você só confia em alguém se você tiver o quê? Um laço estreito nessa pessoa. E para você ter a esperança, no Salmos fala, e na tua palavra, ou seja, na tua palavra. Qual que é a palavra do Senhor? É a palavra dele, é a Bíblia. Para nós termos a esperança, nós temos que meditar a palavra dele, o quê? De dia e de noite. Glórias a Deus. Com a força dessa palavra, vamos terminando por aqui a nossa programação. Receba essa palavra no seu coração e que Deus possa abundar em graça na sua vida. Vamos orar? Vamos orar, você conduz? Sim. Pai, no nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Assim como Davi, Senhor, talvez essa alma esteja desesperada, aflita, angustiada, amém, mas pedimos ao Senhor que venha agir, intervir. Deus amado, que o Senhor possa resolver de forma, meu Pai, com que essa pessoa não inquiete o seu coração. Pelo contrário, que ela possa descansar, que ela possa confiar e entregar a vida dela, a nossa vida, está nas tuas mãos. E sabemos que o Senhor fará o melhor para os seus filhos. Pai, cuide de nós, cuide da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. E que a bênção do Senhor, que a bênção do Eterno, esteja perpetuamente em nossa vida. Amém, é o que nós te pedimos, te glorificamos, certos da vitória, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, ó Pai. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Finalizamos essa semana e que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Que tenham todos uma sexta-feira espetacular, um final de semana abençoado. Um abraço afetuoso e até segunda, se Deus assim nos permitir. Amém. Estamos chegando ao final, né, de mais uma semana. Eu vou pedir vocês que curte o vídeo. Isso aí. Curte o vídeo, compartilha esse conteúdo, ou seja, nos siga, né, no nosso novo canal da GV, que é o Bom Dia com a GV. Divulga esse canal, nos ajuda também a divulgar esse canal, divulgar essa mensagem para mais pessoas. Rodrigo, como é que eu posso te ajudar? Eu não gosto de compartilhar, mas comenta. No finalzinho aqui, você vai lá em comentários, coloca lá, bom dia, coloca um emojizinho, curte o vídeo, né? Se puder compartilhar, às vezes Deus manda uma pessoa aí na sua cabeça, então você passa, né, esse vídeo, essa palavra para ela, para que ela possa também ser abençoada. No mais, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso, um maravilhoso final de semana e até segunda-feira, às 7 horas, nesse mesmo canal.